Pick it up. Boa tarde a todos. Prazer retornar ao GTS, né, para a gente trazer mais um tema para discutir. A gente aprendeu que todo ano tem gente nova, isso é muito bacana, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai deixando a barba crescer e vai dando vez aí para essa turma nova, mas é importante e bacana também, porque não falta, termina sendo estimulante, empolgante ver que quando a gente pensa que segurança chegou meio que num estágio ali que não tem mais para onde ir do ponto de vista de esforço, às vezes a gente fala que está enxugando gelo, que quer jogar a toalha porque não tem mais o que fazer, surgem novas áreas. Dentro disso aí a gente trouxe um tema hoje para a gente bater um papo aqui sobre o papel de um profissional ou de um relativamente novo profissional de segurança, nesse caso no amparo ao direito digital. Enfim, pessoal, o direito digital tem sido tem se tornado uma área bem interessante. Tem advogados aqui? Algum advogado? Fora os que não querem aparecer. A gente sente saudade do Omar Kaminski, que sempre acompanhava o GTS, doutora Adriana, a esposa do professor Adriano também, da Hash, porque há uma convergência natural de quem trabalha com direito digital de se aproximar dos profissionais de segurança, porque há uma demanda por um conhecimento que vai além de conhecer conceitos de segurança, mas conhecer a fundo o que é um problema de segurança. E a gente vai apresentar hoje o papel de um profissional adicional que tem se tornado cada vez mais importante, que é o assistente técnico, alguns chamam de perito, assistente técnico, vamos falar sobre esse termo aqui também, no suporte ao direito digital ou aos operadores do direito, aos advogados. A gente já tem aí e vê com muito entusiasmo os magistrados se capacitando. Temos hoje cursos de especialização específicos para magistrados. Então nós vemos hoje cursos de especialização espalhados pelo Brasil, como o do professor Renato Opsi Blum, que é direcionado a juízes, a ministros, a advogados, mas vocês vão ver com alguns cases que a gente vai trazer para cá que mesmo com essa capacitação, há ainda uma dificuldade em tratar termos como hash, como espelhamento, duplicação e a própria computação forense, você entender a cadeia de custódia na prática e algumas situações em que se torna um pouco complicado de se preservar evidências, como operações de busca e apreensão em que os policiais ou agentes da lei chegam até uma situação e tem uma periculosidade muito grande, pouco tempo para fazer uma perícia inicial. E nós estamos aí correndo por fora, tanto para auxiliar, somos parceiros, né? Eu ia fazer uma brincadeira com os advogados, não estão aí, mas eu vi uma frase interessante que a gente só sabe que precisa de advogado quando precisa de um, né? E diz que o advogado tem que ser uma pessoa que você ama, porque além de sua mãe, é o único que lhe defende, mesmo quando você está errado. É interessante essa... E a linha é por aí. Eu espero que vocês não precisem. Tivemos algumas situações bem peculiares. O fato é que basta você se aproximar um pouco do direito, fico à vontade para falar nisso, acho que a maioria ou quase todos são da área técnica, e nós vemos que a busca da justiça não necessariamente é a justiça. E isso, às vezes, confunde as pessoas. Acham que o fato de ter bons juízes, bons magistrados, dá a certeza que o direito ou que a justiça vai ser feita. Muito pelo contrário, o volume de processos, de situações, de novos casos, a astúcia e a própria inteligência por um lado, sendo utilizada para o mal, tem criado situações em que é necessário um apoio mais efetivo e técnico. E é aí, nesse ínter aí, que entra o papel, além dos peritos, que vamos falar aqui rapidamente para contextualizar, do assistente técnico auxiliando advogados nessa área. Então, eu acho que esse aqui está um pouquinho batido para quem tem participado dos últimos GTS. Acho que pelo menos em 3 ou 4 apresentações anteriores eu já dei essa visão geral sobre o que é computação forense e perícia forense, mas para quem é novo na área aí, bem rapidamente, o que nós temos os conceitos bem bacanas aí sobre perícia forense, a aplicação dos princípios das ciências físicas ao direito na busca da verdade em questões cíveis, criminais, de comportamento social, para que não se cometam injustiças contra qualquer membro da sociedade. Então nós não estamos falando nesse primeiro conceito sobre computação, mas sobre todas as ciências no amparo ao direito. Ora, veja
prédios que desabam e é preciso que algum profissional da área de engenharia ateste se aquilo foi acidental ou se tem culpados, acidentes de trânsito, mortes, assassinatos, enfim, é necessário o perito. Eu falei, acho que foi num evento lá do Ítalo, lá na Bahia, e o pessoal achou interessante que uma senhora lá no interiorzinho do Rio Grande do Norte, em Tenente Laurentino, disse que num momento de fúria só não matava o marido porque tinha o ITEP. Ou seja, ela se preocupava mais em ser descoberta de como tinha praticado um assassinato e que a aplicação da lei a partir do uso de peritos do que propriamente com a polícia ou com como isso ia ser descoberto. E é por aí que a gente vê a importância da aplicação das áreas, as mais diversas, no apoio à lei. Em nosso caso aqui, a computação forense, nós trabalhamos aí dando suporte legal para manipulação de evidências eletrônicas. Atua, então, na aquisição, preservação, identificação, extração, recuperação, análise de dados em formato eletrônico, essa contextualização. Só mais um slide para a gente contextualizar também quem são os peritos. Existe no Brasil os peritos oficiais, né, notadamente aí os peritos federais, concursados da Polícia Federal para crimes federais, e os demais na área de crimes estaduais, que não são abrangidos pela Perícia Federal, os peritos estaduais, institutos médicos legais, ITEPs, institutos de criminalística, também concursados nos mais diversos setores aí ligados às polícias civis de investigação no Brasil. Fora a área criminal, você tem na área civil peritos judiciais que são nomeados pelo juiz. Tivemos aí recentemente um novo Código Civil que trouxe algumas mudanças, além do Código de Processo Civil. O fato é que o juiz nomeia um profissional para atuar na área civil e em alguns casos excepcionais, quando não há perito criminal na área ou o perito da área não tem o conhecimento daquele assunto, o juiz pode nomear um perito para fazer a função do perito oficial na área criminal também. Nesse caso, 2 peritos, por questão de uma coisa chamada fé pública, tem que haver 2 peritos quando não houver o perito oficial. E aí surge esse outro elemento, perito, entre aspas, propositalmente ali, que não é um perito, vamos ver por que não, o assistente técnico, que é nosso assunto aqui. Vamos lá, então, separar esses 2 conceitos. Primeiro, o que se espera de um perito? Ele auxilia a justiça, usa seu conhecimento para auxiliar a justiça a descobrir evidências técnicas que atestem a verdade. Tudo o que é colocado na mão do perito deve ser registrado em um laudo, sem muita subjetividade, o mais objetivo possível, independente da intenção de quem foi que chamou aquele juiz, no caso, o próprio Estado ou o juiz. Já o assistente técnico, por isso ele não é um perito, ele é um auxiliar de uma das partes. Depende, né? Pode ser a acusação, pode ser quem está sendo acusado, e ele usa seu conhecimento para auxiliar uma das partes para descobrir evidências técnicas que o beneficiem, ou seja, beneficiem quem pagou a ele. Então dá para ver agora que não se pode chamar o assistente técnico de perito, porque ele não necessariamente vai analisar tudo o que está ali, até analisa. Mas no relatório dele o que tem é o que interessa para o seu cliente. Parece com o papel do advogado. O advogado tem tanto conhecimento quanto um juiz, mas é contratado para apresentar ao juiz uma defesa e questionar em algumas situações decisões. O assistente técnico trabalha tanto ou mais que o perito, ou conhece tanto ou mais que o perito, mas trabalha a favor de quem o pagou. Isso é o fato. Então, ele é tecnicamente um perito, mas pelo objetivo de sua função, ou seja, funcionalmente, ele não exerce plenamente a perícia porque ele não faz um laudo. Um assistente técnico não pode, ou pelo menos não deve mentir, ele pode omitir. Você vai no limite da ética profissional, aí, afinal, me perguntaram isso. Eu vi isso, mas faz de conta que não existe porque não foi isso que me foi perguntado. E isso é o fato. Em função disso, por exemplo, e importante, o perito presta juramento quando não é oficial. O perito oficial ele já tem fé pública, não precisa prestar o juramento, mas o assistente técnico não presta juramento. Não quer dizer que ele vai mentir. Ele só simplesmente vai dizer, olha, só vou dizer o que me for perguntado e for interessante para o meu cliente. Essa é a situação. Então ele é um auxiliar da justiça, o perito, e ele é auxiliar de uma das partes, o assistente técnico. A atuação, então, acompanhamento da parte e de seus advogados em alguns casos. Aqui a gente pode falar e deve discutir um pouco sobre em que momento um advogado ou uma pessoa que necessita de conhecimento técnico num processo contrata um
assistente técnico. Tem gente que de forma acertada desde o início já faz uso disso, né? Vai ser comum, podem aguardar, coisas do tipo, há uma diligência e a pessoa, ao invés, na hora que ela diz, um momento que eu vou ligar para o meu advogado, e aí o advogado fala, um momento que eu vou chamar meu assistente. Por quê? Há uma necessidade cada vez maior de, no momento mais crítico em que vai se formular ou se vai materializar provas eletrônicas, que o perito não tenha acesso sozinho àquele material, mas que ali esteja o advogado para verificar a questão legal e o assistente técnico para verificar a questão técnica. Isso vai ser fundamental e a gente vai discutir daqui a pouco o que tem com relação à lei para dar suporte a isso. A verificação de procedimentos, registros eventuais, procedimentos técnicos em desacordo com a prática forense para utilização em um parecer técnico. Propositalmente, pessoal, eu coloquei aí slides com muitos textos para que vocês guardem depois de forma complementar. Quando eu pular alguns assuntos é porque eu vou contextualizar em função do nosso tempo e fica um material complementar aí para vocês depois a gente interagir, tá? Acompanhamento de perícias em processos cíveis. Assim que existe um processo cível e que vai haver uma perícia, o próprio juiz já diz para a parte, chame seu advogado, apresente os quesitos para a perícia e apresente o seu assistente técnico, se quiser. Mas se não quiser, depois arque com a consequência de ter que contestar o laudo numa versão final, de repente até com alguém já pagando alguma indenização ou estando preso, dependendo da situação. Mesma motivação da presença em diligência, apropriação antecipada de evidências para parecer técnico. Os prazos são muito curtos e a gente sabe que as minúcias aí de logs, de registros, de arquivos, para a gente fazer um laudo, dependendo da variedade de informações, do tamanho dos discos rígidos, 10 dias é um prazo bem complicado. Ter acesso a isso quanto antes é importante. No processo cível, a análise do laudo de manifestação, por lei, o padrão é 15 dias, depois que sai o laudo do perito, para analisar e apresentar ou contestação ou quesitos complementares. E no caso do criminal em processo penal, análise do laudo de formulação respondidos através de laudo complementar pelo perito oficial. Então, vê só, pessoal, por que eu digo que isso é uma questão relativamente nova? Para vocês terem uma ideia, em casos penais, ou seja, em crimes, não estou falando só de informática, mas crimes como um todo no Brasil, o assistente técnico só foi incluído no Código de Processo Penal em 2008. Então, nós temos 11 anos aí que está ainda se acostumando com essa figura nova, auxiliando o advogado tecnicamente. Acontece que, pelo Código de Processo Penal, qualquer uma das partes pode apresentar um assistente técnico, mas ele só atua oficialmente a partir da admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. O que isso quer dizer? Oficialmente, ainda não se permite que um assistente técnico compareça a uma perícia oficial. Se, no caso de crimes, o perito oficial vai lá, faz a perícia, vê o computador, analisa, faz o que tem que ser feito, o procedimento forense, faz o laudo e só então é que o assistente técnico tem hoje autorização para ter acesso a parte dessas informações. E aí o que ele faz? Pode apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz, e em alguns casos, se ele for muito bom, ou se o juiz se convencer, tudo passa pela cabeça do juiz, ele pode solicitar que o próprio assistente técnico compareça para informar a ele dar algum detalhe sobre o que ele descobriu de novo, que pode favorecer no caso a parte. Ter acesso ao material probatório que serviu de base à perícia, isso aqui é uma questão legal que tem dupla interpretação. Alguns magistrados, inclusive o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, recentemente deu entendimento de que um assistente técnico ter acesso ao material que foi usado para a perícia, se resume a ele ter acesso ao material produzido pela perícia para fazer o laudo. E o impasse aqui é que ter acesso ao material seria ter acesso ao computador ou à mídia para identificar problemas ou eventuais problemas no processo a partir da busca e apreensão. Aqui é o que tem na lei, disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença do perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for possível a sua conservação. Isso está no Código de Processo Penal, então, por lei, o perito fez um laudo e isso pode ser confrontado por um advogado, chama o assistente técnico pericial e solicita ao juiz para ter acesso
ao equipamento, no caso um HD, um smartphone, dentro do órgão policial e fazer, nesse caso, não uma nova perícia. Ele faz a atividade pericial e emite um parecer técnico, um relatório técnico que pode contestar ou ratificar o que foi colocado pelo perito oficial. Isso aqui é uma novidade de 3 anos atrás, muito interessante, que acredita-se abre um leque bem significativo para assistentes técnicos de perícia atuarem em busca e apreensão. Isso aqui, gente, foi uma incorporação ao Estatuto da OAB, que garante, por lei, o direito do advogado em aquele famoso, né? Vou ligar para o meu advogado, ele está lá. Então, o que está aqui, o advogado agora tem direito a assistir seus clientes durante a operação de infrações, inclusive se isso for negado comprovadamente, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório, enfim, e tudo que foi produzido a partir de então. Espera-se que, com isso, o artigo 159, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, seja alterado e que isso se estenda também ao assistente técnico pericial. Isso é um problema para a polícia, para a justiça, para os peritos? Não, você só tem uma garantia maior do direito de você dar acesso para o exercício do contraditório para alguém que está sendo acusado de alguma coisa. Então vamos lá. Assistente técnico não tem fé pública, então não é perito. Ele, por não dizer ou não está obrigado a dizer a verdade plena, ele não tem fé pública. Então ele tem conhecimento técnico, mas, por exemplo, se um perito escreve num laudo uma coisa errada, uma mentira, que é provado isso, ele pode ser condenado por falsa perícia. Existe na lei a condenação do perito por falsa perícia. Mas o assistente técnico, ele não passa por isso. Ele vai escrever lá, se for uma aberração, o juiz vai dizer, isso aqui não cabe e descarta o que foi colocado no relatório técnico. Claro que isso tira a credibilidade da própria defesa. O ideal é que se coloque em coisas consistentes. Uma coisa importante aí, é uma pergunta que quase todo mundo faz, já fazia isso quando a gente falava de computação. Falei, quanto é que ganha? Eu quero saber quanto é isso no bolso, para ver se eu posso investir nessa área. Pois bem, geralmente ganha bem mais do que qualquer tipo de perito, porque os honorários não são estabelecidos por juiz, nem por nenhum órgão, é a parte. Então depende da gravidade do caso, poder aquisitivo, geralmente por hora de trabalho e conhecimento do assistente técnico para entrar numa situação como essa. Todos os termos de contratação, valores, forma de pagamento são discutidas entre a parte, ou seja, quem contrata e o assistente. Não existe suspeição de assistente técnico, um termo aí que o pessoal do direito conhece, a gente não está muito familiarizado, mas tanto o juiz como o próprio delegado, policial, mas principalmente juízes e, em alguns casos, e os peritos podem ser acusados ou podem ter uma moção, uma solicitação de suspeição. Dizer, olha, esse cara é suspeito para julgar esse caso. O perito, ele é suspeito para trabalhar nessa perícia. Por quê? Tem algum envolvimento, tem uma rixa com a pessoa que está sendo acusada. Enfim, o assistente técnico não só pode, como até é bom, né? Você ter um assistente técnico amigo seu para lhe ajudar. Então, não existe a suspeição do assistente. Pode, na realidade, deve ser parcial. A função dele é informar a parte tudo aquilo que ele pode ser favorável, desprezar o que possa comprometer. E, em casos complexos, pode haver mais de um, como também pode ter mais de um perito, dependendo das especificidades. Isso tem sido cada vez mais comum. Então você tem lá o assistente técnico que é bom em quebrar senhas. Depois de quebrar senha tem um banco de dados. Chama outro que é especialista em banco de dados. E isso é uma tendência pelas especificidades técnicas. Isso aqui é um conceitão bem basicão, bacana para usar aí nos TCCs de vocês, para o que é um assistente técnico. O auxiliar da parte, né? Tem que ficar claro isso, o assistente técnico trabalha junto com o advogado, né? Juntos de shallow now, né? Isso. Onde é que ele atua? Primeiro, antes do início do processo, se for o caso, emergencialmente junto com o advogado, se não, em perícias extrajudiciais, tem situações assim que são atípicas. Não são criminais. Por exemplo, questão prática, dentro do Instituto Federal, eu sou professor do Instituto e por atuar nessa área, de repente um determinado instituto tem um processo administrativo e houve uma acusação grave, foi feita uma comissão de processo administrativo, precisa fazer uma análise pericial. Chama-se um perito? Não, não é criminal, não existe ainda ação.
E aí a gente faz uma perícia extrajudicial que pode ser utilizada depois para uma ação penal ou civil. Isso também é uma situação interessante. Auxílio na elaboração da estratégia do defensor ou da parte. Nos casos cíveis, geralmente aqui é onde o prazo máximo recomendado para se contratar um assistente técnico, que é na hora que o juiz diz, pronto, já nomeou o perito, já vai ser feita a perícia, você vai querer nomear um assistente técnico ou não. Se não for feito aqui, você já corre o risco de ter uma perícia feita sem que ninguém técnico esteja acompanhando. E aqui é o passo a passo na área civil, apresentar os quesitos ao advogado, o advogado apresenta o nome do assistente técnico e os quesitos, ao acompanhamento da perícia, o perito apresenta o laudo, o assistente técnico analisa o laudo e vem a contestação, se for o caso, a partir de um relatório técnico. Eu coloquei aqui só para registro, não vou ler isso aí tudo, senão acaba o tempo da gente aqui, mas isso aí para vocês terem uma ideia, tem alguns juízes que estão fazendo uma catequese, eles colocam no próprio processo o que está lá no Código Penal e Processo Penal, descrevendo minuciosamente as partes para que não fique dúvida. Como é uma coisa nova, isso é uma tarefa bacana do juiz. Isso aqui é um texto Ctrl-C, Ctrl-V, tirando só valores e o nome das partes, dizendo, intime-se o perito, 5 dias, intime-se as partes com 15 dias, diga se você vai encaminhar a suspeição do perito, indique o assistente, apresente os quesitos, veja quanto o perito está cobrando, isso em casos cíveis. 5 dias para pagar o perito, 20 dias depois para avisar as partes para acompanhar. Tudo isso hoje já está no processo. Hoje é bacana aí o PJE, o Sistema Eletrônico da Justiça, você pode acompanhar a maioria dos processos que não estejam em segredo de justiça e dá para ver casos como esse. Até que no final de tudo aí, apresentado o laudo, intime-se as partes para se pronunciarem sobre o laudo, né? No prazo comum de 15 dias. Os prazos são apertados pra caramba. Imagina aí uma lan house com 30 computadores, cada um com 1 tera, para você descobrir uma fotinha que está lá no meio em 15 dias. Isso é bem bacana. Emocionante. Na parte criminal, não tem muito o que fazer hoje, né? Tem que esperar. A acusação, o inquérito, o processo, todas as diligências, o perito oficial faz o laudo e depois disso aí a parte, através do seu advogado, contrata o assistente para analisar o laudo e a partir de então é que se faz solicitação de quesitos complementares ou acesso à mídia. É o que tem acontecido bastante e é o caso principal para a gente falar aqui no finalzinho, que foi identificado um erro durante o processo de perícia. Que erro foi esse? Essa é a parte técnica que interessa hoje para a gente comentar um pouco mais aqui. Mas existem várias coisas para contestar em laudo também. Por exemplo, conclusões que não podem ser feitas pelo perito que são. Ora, tem conclusões que são absurdas, do tipo, o equipamento tem isso é um crime. O equipamento pertence a fulano, fulano é um criminoso. Não, não é assim. O equipamento ele pode ser responsabilizado, ser chamado e a partir de testemunhas, de outros elementos, mas um perito em computação colocar em seu laudo que fulaninho, cicraninho é ou não, tipificar e já querer... Ele é o próprio juiz? Não, né? Nem é o investigador, ele é o perito. Ele tem que apresentar as questões técnicas. Opa, acho que passou tudo aqui. Vou voltar aqui. Então, é bem simples a convocação aí do assistente técnico do ponto de vista criminal. Inicialmente, requisita o laudo ao Instituto de Criminalística, 10 dias para a resposta e, em seguida, manifeste sobre o laudo. É bem mais simples. Com relação aos quesitos, eu já faço essa proposta de, num outro momento, a gente falar especificamente, se o tema for agradável para vocês, sobre o que se deve perguntar a um perito. O que o assistente técnico faz para perguntar? Eu coloquei alguns aí, coloquei algumas referências para a gente ir direto ao assunto. É só para contextualizar aí, né, o que é importante você saber o que perguntar, como perguntar e o que não perguntar. Por quê? Porque na hora que o que você vai perguntar, deve levar em conta o perito, você tem que saber o que vai perguntar para que ele não lhe dê respostas que não seja o que você precisa, e também você deve conhecer ou se preparar para o que existe na cabeça do magistrado que vai pegar aquela resposta e vai interpretar também.
É uma dificuldade. Depois, como deve ser feita essa pergunta, né? E, por fim, o que não perguntar. Tem questões que o perito não pode responder, por exemplo, deduções sobre conteúdos, interpretação de dados, que são tarefas para os outros operadores que estão participando desse processo aí. Então, aí, alguns exemplos de quesitos, ó. O que, por exemplo, conteúdo de mídia, solicitar a extração, categorização de arquivos de cada usuário dos sistemas, planilhas, documentos, já é um trabalho significativo, mas é técnico. Mas pedir, por exemplo, a partir de uma perícia em mídias, se há arquivos de material periciado que contenha ilícito de crime, tráfico de entorpecentes ou de outra natureza, não. Isso aí não é o perito em computação que faz. Então, tem outros casos aí, por exemplo, exploração de menores, tem juízes ou assistentes que pedem para os advogados perguntarem se o perito em computação sabe quantas crianças e adolescentes tem aí no meio dessas imagens. O fato é que nem os peritos da área específica ou investigadores sabem ao certo. Na realidade, não existem critérios científicos para dizer se visualmente, a partir de uma inspeção visual, se é uma criança, um adolescente ou um adulto. Imagine jogar isso para um perito. São perguntas que não devem ser feitos. Correio eletrônico, enfim. Então, no material tem aí esses links para vocês, se tiverem interesse, verificar orientações para a formulação de quesitos em questões de crimes ou questões cíveis envolvendo computação forense ou casos de direito digital. Importante, então, do análise do laudo, ler minuciosamente o laudo oficial, analisar procedimentos e ferramentas, isso é importante, a gente tem mostrado, e essa é bacana nos últimos eventos aí, ferramentas de computação forense, o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que não. Análise criteriosa de embasamento teórico e técnico do perito, análise de respostas, conclusões. Tem que ser possível, ou pelo menos deve ser possível, já que você não teve acesso à perícia, você repetir os processos feitos pelo perito e chegar ao mesmo resultado. E a análise, junto com o advogado, do embasamento legal dos procedimentos. Qual é a linha de contestação ou de desqualificação de um laudo? O nome técnico para isso se chama impugnação. É o nome técnico e é o fato que o dever por ofício do advogado a partir do que recebe um laudo, se esse laudo prejudica o seu cliente, ele precisa contestar. E aí o amparo técnico para buscar quais são os pontos ali que são frágeis tecnicamente é a nossa função amparar para dar esses artifícios para ele. Pode ser total ou parcial, e o papel então do assistente técnico auxiliar na redação do resumo, a motivação, e redigir o relatório que o advogado vai apresentar para contestar o laudo. Deixa eu dar uma puladinha aqui por causa do tempo, deixa eu ver aqui. Isso aqui é um princípio utilizado pelo direito em várias áreas e é a nossa principal linha de atuação. O que deve ser usado como argumento na contestação? Você deve buscar o máximo a raiz, ou seja, o procedimento mais antigo realizado pela perícia e tentar provar ou ver se houve fragilidade. Essa tese é chamada de doutrina dos frutos da árvore envenenada e tem amparo jurídico para isso. O fato é que, se alguma coisa foi feita durante um processo pericial que tecnicamente permite você afirmar que a integridade foi imaculada, a cadeia de custódia foi quebrada, você pode dizer que, pelo menos induzir, mas não acusar, que poderia haver ali a inclusão de uma prova plantada, né? Você não acusa os peritos, isso é muito grave, mas você dizer que tecnicamente o procedimento permite que isso possa ser feito, você causa dúvida e no direito, em dúbio pro réu, ou seja, na dúvida o juiz vai dizer, esse cara não é inocente, não posso dizer isso, mas as provas apresentadas tecnicamente apresentam fragilidades que não permitem afirmar com certeza que ele é culpado. É aí a linha de investigação. Então, é efeito cascata para tudo que foi produzido, manipulação inadequada, gerando a contaminação de resultados. Vamos lá, então, alguns exemplos aí sobre a formulação de requisição de dados judiciais. Uma coisa parece bem simples. Pedir, por exemplo, que hoje tem canais para isso, o Marco Civil ajudou bastante aí, tem um grande mérito o comitê gestor, com certeza, né, foi o assunto de outros GTS, mas nem pedir alguns advogados sabem fazer. Pra vocês terem uma ideia, olha esse processo aqui.
que começou em 2011 para uma simples retirada de conteúdo. Simples retirada de conteúdo. A primeira decisão foi tire do ar e uma multa diária de algum valor, se não me engano, 50 mil por dia, se não sei se foi Facebook ou Instagram, enfim, uma rede social tirasse do ar. E olhe que depois de 7 anos chegou como um recurso especial no Supremo Tribunal de Justiça para um ministro dizer, cadê a URL? Tire do ar essa imagem. Tá certo, você tem direito. É verdade, sim, mas como é que a gente vai multar o provedor se você não passa uma URL? 7 anos e pegue recurso, é advogado e vai, e o cara lá... Depois, simplesmente, a ministra do Supremo Tribunal de Justiça disse, olha, cancela as multas, manda de volta e diz o que é para tirar do ar. Tem um amparo, mas não soube perguntar. Isso é interessante. Outra coisa muito interessante, que vai se tornar cada vez mais comum, a gente já falou outras vezes também aqui, tem sido falado bastante aí nos eventos de segurança e direito digital, a ata notarial. Principalmente com relação àqueles provedores de conteúdo que tem algum mecanismo ponto a ponto, como o próprio WhatsApp. Como é que você pede uma quebra de conteúdo do WhatsApp se a informação trafegou com criptografia ponta a ponta? Ou mesmo a retirada ou a disponibilização de conteúdo apagado nas mídias de redes sociais. Você tem que fazer uma ordem judicial e solicitar, que pode demorar um tempão. Coisa simples e rápida é a ata notarial. Leva o telefone lá, leva o computador, vai até um cartório que faz ata notarial, mostra o conteúdo e o notário vai lá, escreve e dá uma coisa que é a fé pública. Acabou. Aquilo é uma prova materializada. A partir disso aí, você não tem mais como contestar isso, nem precisa pedir a quebra do provedor, dando muito mais trabalho. É imediato, varia aí o custo de Estado da Federação para Estado da Federação, mas o fato aqui nem toda cidade faz ata notarial ainda por desconhecimento. É uma área bem bacana aí para trabalhar também. Ó. Isso aqui foi um caso... bem complicado lá na região, eu não vou falar sobre o caso, mas tem ali o número do processo, porque já foi aberta o sigilo, em que um cara foi preso por divulgar fotos de uma menor nua. Teria conversado com ela por uma rede social e depois tirou uns prints e jogou. E o fato foi que depois de muita balbúrdia, né, muito tumulto, se chegou à conclusão de que não tinha-se como provar que foi ele que jogou, porque muita gente tinha as fotos. Aí como assim? Aí no final viu-se que se houvesse, isso aí é a decisão do próprio magistrado, ele diz, se tivesse sido feita a ata notarial ou qualquer busca e apreensão, uma perícia no equipamento, assim que o acusado foi acusado, ou seja, no processo inicial da investigação, a gente poderia ter algum elemento, mas hoje não tem mais. A menina já tinha caído lá, as fotos dela na cidade toda, uma cidade pequena, e não tinha mais como saber quem é que tinha começado aquela distribuição do material. Tá aqui a história aí do Boy César, né? Que foi o rapaz que recebeu o print. Isso aqui, gente, é uma fragilidade técnica que é bastante comum hoje, né? A manipulação de evidências digitais ou a contaminação de evidências digitais pelos agentes. Os peritos oficiais, quando chegam na cena, né, por não ter ali um advogado, e por querer doido para ir embora rapidamente ali, mete a mão e altera, acessa o equipamento, o dispositivo, o HD, e a partir de então, mesmo que ele gere depois um laudo, você tem, e tecnicamente isso é relativamente simples de fazer, como mostrar que o equipamento foi manipulado depois que o acusado foi preso, ou depois do início da diligência, da busca e apreensão. É aí onde entra o papel importante do assistente técnico. Mais uma vez, lembrar a linha de atuação. Eu botei essa foto aqui por 2 motivos, né? Vocês, quem não se lembra aí, na época que eu estava com 132 quilos, 2002, mas do meu lado aí, direito, quem está é o Boaz Gutmann, que em 2002 apresentou esse tema lá no IC Cyber, em Brasília, e dizia o seguinte, para mim, se fizer um laudo que é tecnicamente frágil, quem está errado é você e eu boto dinheiro no bolso. Assim ele dizia. Esse cara é israelense, está aqui o site dele, e o Boaz hoje materializa essa necessidade no Brasil, essa realidade do advogado de direito digital e o assistente técnico pericial, ou pelo menos o assistente técnico em informática.
Então, algumas linhas aí de contestação. Como foi feita a duplicação pericial e a base. Então, há uma dificuldade dos próprios magistrados em pelo menos, entender e depois como isso é aplicado. Duplicação, espelhamento, hash, ainda é uma coisa relativamente nova para eles. Ora, muita gente de informática termina se tendo problema com esses termos. Vocês vão ver, por exemplo, que o nosso STJ, que é a corte responsável aí pelos recursos especiais, eu achei interessante que a ministra Maria Tereza começou muito bem falando sobre o espelhamento. Mas, por exemplo, está lá, e isso tem sido usado como jurisprudência, já, embora seja uma decisão monocrática, que o cálculo do algoritmo SHA-512, ninguém calcula o algoritmo, você calcula uma assinatura a partir do algoritmo, mas é a única base legal que se tem. Então, ela tentou ir nessa linha. Houve uma perícia da Polícia Federal, eles explicaram tecnicamente o que era um SHA-512, ela achou bacana isso, jogou e quis resumir, mas nem na hora de resumir ela colocou tecnicamente. Então, o Supremo precisa se inteirar também disso para que a gente veja a justiça plena nesses casos. O que já tem chegado ao STJ, tem alguns casos aí, eu vou passar um pouco mais, só para duas operações aí interessantes, a Curaçao e a Cabo Verde, que tiveram situações de acesso indevido a disco rígido e que foram parar no Supremo e tiveram decisões polêmicas aí, mas que foi fundamental a ausência, na hora H, de um assistente técnico para contestar algumas informações aí que ficaram bem deturpadas do ponto de vista legal. Isso aqui é um apanhado, tem 14 mais 3, 17 ações no Supremo Tribunal de Justiça nos últimos 2 anos, só relacionadas a casos envolvendo dúvida sobre violação de equipamento de informática, assinatura hash, invasão de dispositivo informático e coisas desse tipo, para mostrar que estamos na efervescência do Supremo com relação a esses. Imagine como é que deve estar aí nos tribunais inferiores, mas isso aí é só no STJ, tá? Foi um apanhado bacana. Para fechar, então, esse caso aqui, em que nós participamos, vou falar só de uns detalhes aí, porque ainda não está encerrado. E por questões éticas e até por conveniência, não vale a pena citar detalhes sobre quem está envolvido nisso. O mais importante nesse caso aqui foi que nós tivemos acesso, fomos acionados depois que saiu o laudo, já estava na fase final, e a perícia oficial entregou um CD e disse, aí estão os hashes também, as imagens e os hashes. E curioso é que tanto as imagens como os hashes eram de 15 dias após a vítima, ou o réu, ou o acusado estava preso. O fato é que aqueles hashes eram dos arquivos que foram manipulados. Não era isso que a gente precisava. A gente queria os hashes dos arquivos da máquina que foi utilizada para gerar as provas que incriminaram e prenderam o réu. E o fato também interessante é que, usando o Código do Processo Penal, nós pedimos para ter acesso ao espelhamento da mídia. Depois de muito relutar, a perícia disse, nós fizemos espelhamento, mas não tem espaço para armazenar aqui, nós apagamos o espelhamento. Mas como é que a gente vai contestar o laudo, a ampla defesa? Está aí o CD com os arquivos que nós tiramos de lá, mas os metadados apontam para uma data posterior. Cadê a mídia original? Está apreendida. Aí nós pedimos acesso à mídia original para fazer valer o CPP. Aí o juiz, no caso foi o desembargador, estava em instância superior já, autorizou, e aí, por causa da fé pública, pedimos, peritos oficiais nos acompanhem na diligência para ter acesso ao HD. Eu não queria que ele dissesse que, sem fé pública, nós tivéssemos manipulado a mídia depois. Nós tivéssemos manipulado. E aí o fato, os peritos disseram, não, nós não vamos. E aí eu disse, e agora? A gente vai, se encontrar qualquer coisa, depois a perícia pode insinuar que nós adulteramos as evidências físicas, já que eles apagaram, supostamente, depois que fizeram a perícia. Foi interessante um recurso aqui, que foi mais ou menos inédito, isso é interessante. Nós chamamos um notário da cidade ou do estado lá, ele tem fé pública, e em vez de fazer uma ata notarial, nós fizemos com que ele acompanhasse toda a diligência e registrasse. Ele ficou ao meu lado por 8 horas, e ficamos eu, o advogado da parte,
e o notário, e eu ia explicando os procedimentos de duplicação que deveria ter sido feito pela perícia, dupliquei, gerei o hash, comparei com o hash da mídia original, mostrei os dois, ele fez essa ata que deu várias páginas e no final entregamos para a perícia, o que ela deveria ter feito, uma cópia para ela guardar, para não precisar novamente ir lá buscar. Foi um caso bem interessante aí. E o fato é que depois disso aqui, prometo que é para finalizar, chegamos à constatação que não só havia sido, a milha teria sido mexida, nunca foi feita duplicação de fato, todas as análises foram feitas direto no disco, inclusive havia registros de acesso a e-mails, registro, o perito fez o laudo na máquina do réu, fez lá, mandou por e-mail para o juiz de plantão para solicitar a prisão preventiva dele. Então, tudo isso registrado lá, foi mostrado e o caso está em andamento. Se isso for finalizado, quem sabe depois a gente traga outras informações aí. E aí está, então, é um novo mercado de trabalho, o perito oficial em informática atua somente na esfera criminal, a maioria. A remuneração nem sempre compensa, não há garantia de trabalhar perto de casa, os peritos federais aí, né, geralmente estão bastante longe, não tem vaga para todo mundo em concurso, isso é fato, quem quer ser perito federal, que sonha. Eu sonhava, quando eu finalmente estava preparado, estava com 130 quilos, não conseguia fazer as barras. Aí fui eliminado do concurso. Perito judicial, nem todos os estados têm bancos de peritos. Quando você atua com gratuidade de justiça, o valor é tabelado, vocês terem uma ideia, o valor máximo que se paga por uma perícia judicial em gratuidade de justiça é R$300, né? Isso já se comprometendo se houver necessidade, e ainda em juízo falar sobre o seu laudo. Assistentes técnicos, honorários de acordo com a demanda e conhecimentos, demanda tende a crescer exponencialmente, menos trabalho que o perito oficial, mais conhecimento que o perito oficial, isso é recomendável. A periculosidade é de acordo com a área de atuação, não precisa, mas às vezes precisa, aí você pode cobrar um pouco mais para fazer diligência, é extremamente complicado em alguns casos. Questões éticas e morais é equivalente ao advogado, vocês devem saber aí como é que é a questão com os advogados, e a tendência é que, ou a tendência ou pelo menos a expectativa, que seja feito como a justiça chilena e italiana, onde não existe o perito oficial de fato, cada parte tem um perito da parte e cada um faz a sua versão. Essa é a nossa expectativa. Então vamos agradecer o Ricardo. Ricardo, obrigado. Obrigado. Aí estão os contatos, fique à vontade. Eu que agradeço.